Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Algumas semanas atrás, nós reproduzimos aqui um documentário Vento Agreste e a repercussão foi boa. Muita gente passou mensagens, fez comentários e entrou em contato conosco para que nós gravássemos um programa mais esclarecedor, com mais informações daquelas contidas no documentário. E nós fomos buscar alguns estudiosos, alguns pesquisadores sobre a energia eólica, as chamadas energias renováveis, e os impactos sobre as comunidades, em especial aqui no Rio Grande do Norte. E hoje nós receberemos uma pesquisadora que vem desenvolvendo um trabalho junto às comunidades e que vale a pena você ouvir, você saber um pouco mais de todo esse processo de desenvolvimento, de instalação de usinas eólicas no Rio Grande do Norte. É uma realidade em todo o país, mas no Nordeste do Brasil, e em especial na região litorânea, nós nos deparamos com aquelas enormes torres, aquelas hélices que produzem a chamada energia renovável. Pelo menos esse é o discurso apresentado pelo setor empresarial e pelo governo. Não sai daí. Em instantes, uma conversa sobre energia eólica. No programa de hoje, nós estamos recebendo Moema Hofstadter. Moema possui graduação em Filosofia e especialização em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Estudos Urbanos e Regionais pela UFRN, onde defendeu a dissertação Energia Eólica entre Ventos, Impactos e Vulnerabilidades Socioambientais no Rio Grande do Norte, e doutorado também pela UFRN, no curso de Turismo, com a tese Turismo e Parques Eólicos no Litoral Norte Potiguar, espaço de valorização do capital e do aprofundamento das vulnerabilidades. Moema atua nas áreas de gestão de recursos humanos, elaboração, coordenação, avaliação e administração de projetos sociais e empresariais, com experiência na área de planejamento urbano e regional, com ênfase em técnicas de planejamento e projetos urbanos e regionais nos seguintes temas: política nacional, planejamento territorial, turismo rural, agricultura familiar, assistência técnica e extensão rural, plano de desenvolvimento, relações sociais de gênero, relação sociedade-ambiente, gestão ambiental e energias renováveis. É uma grande satisfação tê-la conosco e eu já começo, antes de você dar a sua palavra inicial, Moema, com uma pergunta. As energias renováveis ou as usinas eólicas, elas representam, nós estamos diante de um novo processo de colonização. Seja bem-vinda, minha amiga. Muito bom dia, professor Lemuel, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E veja, essa pergunta é uma pergunta que a gente tem debatido bastante, inclusive diversas universidades, diversos grupos de pesquisa, e sim, representa uma nova forma de colonialismo, né? Nós falamos assim que o capitalismo ele vai se moldando, né, de acordo com a mudança dos tempos. Então, nós temos um capitalismo diferente que, em função de todo esse debate hoje da necessidade da descarbonização da economia, né, se impõe enquanto um novo negócio desses empreendimentos eólicos e solares que se impõe enquanto um grande modelo, né, que traz com ele a mesma lógica pujante do capitalismo, só que com uma capa verde, né? Então, a gente às vezes se ilude de que é
algo mais sustentável, em função de que as eólicas, por exemplo, provêm de uma fonte que é o vento, que é renovável, e as usinas fotovoltaicas do sol, que também é renovável, mas é o mesmo capitalismo. Na verdade, as empresas, né, o mundo percebeu também esse quinhão aí dentro do capitalismo muito lucrativo, e o que nós temos discutido é exatamente esse ponto. É necessária a descarbonização da economia? Sim, é necessária. O planeta não aguenta mais. Agora, qual é o modelo que a gente vai implantar para que essa descarbonização ocorra de forma sustentável? Então, a gente tem que se perguntar isso. O fato de ser de uma fonte renovável simplesmente garante uma sustentabilidade? O que a gente tem visto nos nossos territórios é que não. Então, o que nós temos discutido? Nós temos discutido o modelo, né? Esse modelo, ele está destruindo a caatinga, ele está destruindo o semiárido, né? A caatinga, nós sabemos hoje, por um grupo de estudo bastante grande e sério, né, que estuda a caatinga, que ela é essencial para a descarbonização do mundo, né? Então, veja, não é porque é dito sustentável e renovável que a gente não questiona, né? Nós queremos discutir o modelo. Tem que ser esse modelo concentrador, na mesma lógica desse capitalismo colonizador? Ou a gente pode propor alguma coisa que seja diferente, né? Nós temos vários exemplos hoje, principalmente relacionados à energia fotovoltaica, né, de algumas comunidades que têm trabalhado a colocação das placas numa altura mais alta com produção orgânica embaixo das placas. Então, por que a gente tem que aceitar esse grande modelo que tira toda a caatinga, que joga veneno, que nada mais cresce ali, né, em áreas extremamente grandes, né, com diverso tamanho de diversos campos de futebol? Nós precisamos questionar e discutir, né, e conhecer as alternativas. Moema, existe, no caso dessas usinas, tanto as eólicas quanto as fotovoltaicas, a gente pode afirmar que existe um controle do território sem precisar da aquisição dele? Veja, isso também é uma novidade desse novo capitalismo, né? Nós estamos falando aqui dessa nova onda do capitalismo, onde a gente já não conhece mais quem é o dono da fábrica, né? Ele mora lá do outro lado do mundo, ele não precisa nunca ter pisado nesse território. Então, é um outro debate que a gente faz com muita força. Veja, quando você vai, para fazer um comparativo, quando você vai discutir em algum município turístico aqui do Rio Grande do Norte, com os donos de pousadas, via de regra, salvo exceções, já tem acontecido as exceções, mas via de regra, né, esses donos de pousada, eles também habitam o território. Então, eles têm um interesse de que esse território seja um território que não tenha violência, que não tenha lixo, que seja atrativo para o seu público, né? Então, veja, isso muda a relação com o território desse empreendimento. Já com esse modelo desses grandes parques eólicos e das usinas fotovoltaicas, dentro dessa nova lógica do capitalismo, o empreendedor, o dono do empreendimento, ou os financiadores, muito vinculados aos fundos de pensão do Canadá, dos Estados Unidos, da Europa, não necessariamente eles têm uma relação com o território, eles podem nunca ter vindo ao nosso território. Então, o que acontece aqui não lhes diz respeito. Não interessa se tem lixo, se tem população passando por êxodo, se tem pó, né, da rua nas plantações, as explosões, se elas estão afetando as cavernas.
Se trabalhadores estão engravidando meninas e depois vão embora e ficam os filhos dos ventos. Esse dono dessa empresa, ele não se relaciona com essa problemática. Então, isso é bastante complicado, porque o capitalismo hoje, ele não existe a presença do dono do empreendimento no local, né? E com isso vem essa série de consequências. E aí tem mais uma novidade. Esses parques e essas fazendas fotovoltaicas dentro desse modelo, eles não preveem, ou muito excepcionalmente, eles preveem a compra da terra. Em geral, o que tem acontecido, na grande maioria, são contratos de arrendamento da terra, né, em que os agricultores, os assentados, os pescadores, enfim, a população que vive, especialmente aqui no nosso estado do Rio Grande do Norte, que a gente sabe que a nossa colonização aqui, a nossa estrutura geográfica é baseada muito em assentamentos rurais, eles assinam um contrato de arrendamento que é de 2 pesos e 2 medidas. A gente tem chamado eles de contratos draconianos, porque assim, a empresa ela pode desistir de continuar arrendando a terra e comunicar com 30 dias de antecedência e praticamente não acontece nada. Agora, se o agricultor desistir do contrato, a multa pode ele trabalhar, o filho dele e o neto dele, e eles ainda não vão conseguir pagar o montante dessa multa. Tem uma outra questão que a gente tem colocado em debate. A partir do momento em que os agricultores permitem o arrendamento da terra, tem cláusulas, um dos pontos que a gente tem discutido, a gente quer dialogar melhor com o governo e com as empresas a composição desse contrato, né? Tem muita gente estudando isso, tem o advogado Vital, tem a Mariana Traudia, que acabou de defender uma tese de doutorado muito importante nesse sentido, em que a gente pode pensar cláusulas que sejam mais interessantes também para o lado do agricultor, né? Porque, na verdade, hoje, o agricultor ele continua sendo dono de direito da terra a partir dos contratos de arrendamento, mas ele não é mais dono de fato, porque ele não pode mais tomar nenhuma decisão, nenhuma atitude a respeito da sua terra sem consultar e ter a anuência da empresa, né? Ele não pode construir nenhuma estrutura, ele não pode ter um tipo de plantação de uma árvore mais alta, né, para ter um recurso extra num determinado local da sua terra sem a anuência da empresa. Então, ele continua sendo, de fato, dono de direito, mas, de fato, ele não é, porque ele não tem mais decisão nenhuma. Os contratos são renovados automaticamente daqui 35 até 50 anos. Né? Se o agricultor morreu, se o filho não se atentou que está na hora da renovação, automaticamente é renovado. Então, o que a gente tem percebido, e é uma preocupação que a gente tem trazido, que se relaciona ao debate da soberania nacional, inclusive. Porque se nós temos 20, 30 empresas hoje construindo parques, existem 4 ou 5 que estão comprando o conjunto desses parques, né? E daqui a pouco, a maioria delas são estrangeiras, nós ficamos nos perguntando como é que fica a nossa soberania aqui no Nordeste, na relação com a terra, quando 4 ou 5 empresas vão ter o arrendamento do conjunto das terras, das nossas terras. Porque, pelo contrato, da forma como ele é escrito, de acordo com a legislação, quando tu arrenda uma terra, você arrenda a terra, o ar que está sobre a terra e a água que está abaixo da terra. E não só a água, os minerais que também estão ali naquela terra. Né? Então, veja, aí é uma interrogação que a gente tem colocado nesse debate, e a gente gosta sempre de chamar atenção para esse ponto. Né? Será que essa terra ainda é nossa? Né? Será que a gente tem ainda autonomia sobre essa terra? Se nós acharmos, por exemplo, uma jazida de ouro nessa terra, quem vai poder explorar? Né? O dono da terra, o Estado, ou então o estrangeiro que arrendou essa terra? Né? Então, veja, é uma forma muito barata
de você ser dono de um grande quantitativo de terra através do arrendamento. Porque, na verdade, o valor que é pago para os agricultores e para quem arrenda a terra é muito ínfimo, se nós considerarmos o que é pago em outros países, e se nós, que também é ínfimo, se a gente considerar o lucro que cada torre dessas dá para o empreendedor. Estamos conversando com a professora Moema Hofstadter, pesquisadora. E antes de irmos para a próxima pergunta, eu quero lembrar você que nos acompanha semanalmente, mas que ainda não está inscrito no canal. Se inscreva, dê o seu like, compartilhe a nossa programação no grupo de amigos do trabalho, da sua igreja, da sua família. Fortaleça a mídia alternativa. Existem outros canais com propostas semelhantes, que é importante a gente adquirir informações sobre o cotidiano da política, da economia, do meio ambiente, da história. E o nosso programa vai ao ar toda quarta-feira às 18 horas, sempre com o tema de interesse da sociedade. Moema, essas empresas chegam ao Brasil, chegam ao Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, e sempre tem aquelas pessoas ou aquelas empresas locais que fazem o contato com essas comunidades. A gente pode até chamar, não sei se o termo ideal, de atravessadores ou de representantes dessas empresas. Como é que funciona essa relação entre a grande empresa de capital estrangeiro e essa comunidade ali, seja no litoral, seja no sertão? Como é que se dá o papel dessas pessoas, ou empresas, ou escritórios, que fazem essa intermediação entre o capital, a grande empresa e essas comunidades? Veja, professor Lemuel, eu não tenho me debruçado, né? Não tenho debruçado os meus estudos em relação a essa temática, mas eu posso colocar um pouco o que a gente tem encontrado, né? Nós estamos aí já há 10 anos andando as comunidades do Nordeste e a gente tem percebido duas modalidades de relação com os agricultores. E a gente chama de atravessadores, né? Em função de que não é a empresa que está ali, né? Não é a proprietária que está ali, e são atravessadores porque eles recebem um recurso por esse trabalho. Então, por exemplo, a tese, né, da professora Mariana Traude, ela fez um cálculo dos ganhos dos atravessadores com base em dados disponíveis na Câmara de Comercialização de Energia e no Operador Nacional de Sistema Elétrico, né? Ela analisou, por exemplo, os parques da francesa Voltalia Energia, isso está na tese dela, que estimou que um intermediador, né, um atravessador que era advogado, ele recebeu 5 vezes mais do que cada um dos arrendatários daquele parque, por exemplo, né? Então, é uma profissão aí que se instala no território e a gente percebe que muitas vezes são lideranças, pessoas importantes, né, do próprio município, da comunidade que desenvolvem essa função de atravessador, porque eles conhecem os presidentes dos assentamentos, né, das comunidades, das associações e fazem essa conversa. Eles são, então, passam por um processo de convencimento. Eles são muitas vezes, então, contratados por essas empresas para desempenhar esse papel, já que o dono da empresa não está aqui, né? Ele está, em geral, fora do país. Outras vezes, a gente percebe um trabalho mais profissionalizado através de algumas empresas, tem alguns escritórios imobiliários, que inclusive vêm de outras regiões do país, que desempenham esse trabalho, que na verdade é um trabalho de formiguinha, porque é a pessoa que vai de casa em casa, ela tenta fazer uma reunião ali na comunidade, se ela vê que não há um consenso, ela percebe quem dentro da comunidade está mais aberto a recepcionar, né, esses empreendimentos, então ela faz uma visita na casa, né, tenta fazer um trabalho de convencimento das pessoas, então, que estão abertas a isso. Inclusive, aí sim faz parte da pesquisa que eu realizo,
isso gera inúmeros conflitos dentro das associações, das comunidades, né? Nós temos situações em que comunidades que estão há décadas, né, fazendo trabalho coletivo, com terra coletiva, estão totalmente divididas em função dessa incidência dessas pessoas, então, que chegam e tentam fazer esse trabalho de convencimento. Tá? Então, é uma realidade, de fato, e são as pessoas que atuam, digamos assim, eu não sei se a gente pode falar em nome da empresa, mas são pessoas que, de fato, estão fazendo esse trabalho e recebem, são bem remuneradas por isso, né? A gente percorre tanto o litoral do Rio Grande do Norte, como de outros estados, como o Ceará, e também a região mais do interior, o sertão. E a gente percebe aquelas inúmeras torres, aquelas hélices enormes. E quando a gente viaja também nas rodovias estaduais ou federais, nós nos deparamos com aquelas enormes carretas carregando aquelas hélices. E acredito que eu, pelo menos, já ouvi de muitas pessoas, tanto na praia como no litoral, uma certa inquietação por conta dos impactos ambientais dessas usinas, desses parques eólicos. Você tem alguma informação sobre o que diz as regras ambientais sobre essa questão, mãe? Então, essa é uma questão ela é delicada, né? Ela está avançando, eu diria assim. Nós temos uma legislação que é federal, né? Então ela se sobrepõe às legislações estaduais. Mas, na verdade, o que acontece é o seguinte: a legislação federal, ela repassa, né, para a legislação estadual analisar com base em 3 critérios, que são o porte do empreendimento, que é nada mais nada menos do que o número de torres ou a produção em megawatts, a localização, que tem a ver com o aspecto geográfico, e o potencial poluidor da atividade. Ela repassa aos estados para que os estados legislem se há necessidade de realizar um EIA-RIMA ou se basta que seja realizado um relatório simplificado ambiental, né? A questão é que nós aqui no nosso estado, né, no ambiente aqui estadual, quem legisla sobre isso é o CONEMA. E nós temos uma resolução do CONEMA 02 de 2014 que fixa os portes para empreendimentos eólicos como micro, pequeno, médio, grande e excepcional. Porém, essa mesma resolução, ela identificou como pequeno potencial poluidor e degradador, os parques eólicos como pequeno potencial poluidor e degradador, no início, sem exigir a realização do EIA-RIMA, eliminando a incidência da compensação ambiental, né? Eu não sei se todo mundo que está ouvindo sabe que a gente só consegue exigir a compensação ambiental quando a gente realiza EIA-RIMA, né? Que é o estudo de impacto ambiental colado com o relatório de impacto no meio ambiente. Aí a gente consegue incidir a compensação ambiental. O problema é que em ambiente estadual, para além dessa assimetria quanto os portes e os respectivos impactos, a legislação estadual ela não considerava os efeitos cumulativos e sinergéticos, né? O que destoava da resolução federal CONAMA 462. Porque, veja, o que a gente tem observado aqui no nosso estado? O fatiamento dos parques. Então, você tem uma grande empresa que faz, que licencia um conjunto de 16 parques, por exemplo, aqui no Seridó, do Rio Grande do Norte, adentrando
para Paraíba, aconteceu isso com uma empresa, e a nossa legislação, então, ela não considerava essa cumulatividade. Tu tem um parque aqui, um parque aqui, um parque aqui, um parque aqui, um parque aqui. O impacto que isso gera no meio ambiente é muito mais desastroso do que se fosse apenas um pequeno parque, né? Então, isso, digamos assim, entrava em destoamento com a CONAMA 462. O que a gente tem feito aqui no Estado, né? Junto com a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, né? A doutora Marjorie, doutor José Marcelo, junto com os membros do CONEMA, com o IDEMA, com quem a gente tem dialogado bastante. Inclusive, eu faço parte da reescrita dessas minutas, tanto das resoluções das eólicas quanto das solares. A gente tem tentado definir parâmetros que sejam mais interessantes do ponto de vista ambiental, que não causem tantos estragos. Então, a gente precisa, na verdade, levar para a plenária do CONEMA para que a gente tenha uma definição, de fato, de a quantos metros das casas as torres devem ser colocadas, não a menos do que isso, porque hoje a gente já tem o reconhecimento da síndrome da turbina do vento. Hoje já existe, tem um casal lá no sul da França que ganhou o primeiro processo contra uma empresa porque as torres estavam a 600 ou 700 metros, agora não sei com exatidão da casa deles, e eles começaram a ter uma série de problemas de saúde, de insônia, de uso de remédio controlado, e eles entraram com um processo e ganharam muitos milhares de euros, né? Abriu um precedente aí na legislação. Então, nós temos que pensar aqui no Estado uma resolução, e a gente tem dialogado sobre isso, inclusive para que as torres sejam colocadas a uma distância que seja segura das casas. Tem uma outra questão que é interessante da gente colocar nesse debate aqui, que a CONEMA, essa mesma resolução da CONEMA 279, ela prevê que, mesmo que o empreendimento seja pequeno, de até 10 megawatts, independente, então, do porte dele, do tamanho dele, ou de quanto ele polua, sempre tem que se realizar o EIA-RIMA, quer dizer, esse estudo mais aprofundado, que prevê também a obrigatoriedade de audiências públicas junto à população, quando esses parques são colocados sobre dunas, sobre planícies fluviais e de deflação, em regiões de mangues e áreas úmidas, quando estiver implicando na supressão da vegetação primária e secundária de Mata Atlântica, quando ele é construído em zona costeira, quando ele estiver numa área de conservação de proteção integral, ou quando ele estiver em área de preservação permanente, as APPs, né? Quando ele estiver em áreas que tenha rotas regulares de aves, pousio, descanso, alimentação e reprodução de aves migratórias. Nós acabamos de descobrir agora, junto a algumas famílias de agricultores, que tem um parque, uma fazenda fotovoltaica que vai provavelmente ser construída numa grande área que é de alimentação das arribaçãs aqui no Mato Grande. Então, quer dizer, nessas áreas é obrigatório que se realiza o EIA-RIMA. E por muito tempo aqui no estado, os parques foram, na verdade, licenciados apenas com o RAS. Hoje a gente tem visto, de fato, nós temos participado de audiências públicas, né? Temos, inclusive, um grupo de pesquisadores, né, aqui da UFRN, os militantes do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, que existe um núcleo no RN, eu, inclusive, faço parte dele, os pesquisadores do Instituto Seridó Vivo, né, que é uma moçada jovem aí, muito competente, técnicos de fato. Nós temos analisado os EIA-RIMAs, temos discutido, encaminhado para o CAOP, encaminhado para a PGE, encaminhado para o IDEMA,
os nossos pontos, quando a gente acha que tem alguma questão que não foi aprofundada devidamente, ou que o EIA-RIMA ele não foi realizado considerando todas as estações do ano, porque a gente sabe que o movimento dos animais ele muda, né, de acordo com as estações. Então, a gente tem realizado esse trabalho, no sentido sempre de proteger aqui a nossa caatinga, a nossa biodiversidade, né, a fauna, a flora e a qualidade de vida das populações do entorno também. Mas a gente ainda tem que avançar, tá? Por exemplo, essas minutas, tanto relacionadas aos parques fotovoltaicos quanto eólicos, eles precisam ainda ser encaminhados à plenária do CONEMA, né, para discussão e aprovação. Estamos caminhando para o final da nossa entrevista. Boas informações, muito didáticas sobre as energias renováveis e os impactos nas comunidades onde elas são implantadas. Vamos para a nossa última pergunta. Moema, você poderia indicar algumas comunidades que estão sofrendo os reflexos negativos da implantação das usinas eólicas, ou até algumas comunidades que discutiram a implementação e conseguiram amenizar esses problemas? Veja só, professor, nós estamos com praticamente 8 a 10 anos aí de trabalho com as comunidades, e à medida que os parques eólicos agora foram se interiorizando, né, me parece que a gente tem sido mais procurado no sentido do que fazer, de como é que a gente pode contribuir para que o estrago seja menor, né? Nós temos realizado, eu falo nós, o SAR, né, que é o Serviço de Assistência Rural e Urbano da Arquidiocese de Natal, e assim também como a Caritas tem feito, como outras organizações têm feito, a SPTA, a ASA, né? Nós temos realizado diversas oficinas e eventos, né, nas comunidades, nos territórios. O SAR, inclusive, essa semana está retornando para o território do Mato Grande, Seridó e Açu-Mossoró, onde foram realizados no mês passado oficinas com representantes de diversas comunidades que trouxeram a realidade deles, e nós conseguimos fazer uma cartografia social desses territórios, e o objetivo é fazer uma incidência junto, inclusive, aos governos municipais e estadual, no sentido de mostrar as demarcações que foram realizadas nessa cartografia, mostrando que existem comunidades indígenas, que existem uma reprodução importante de fauna, de abelhas, de arribaçãs, existem territórios sagrados, né? Existem figuras rupestres, existem grutas, né? Em lugares em que, por exemplo, no Seridó, para exemplificar, estão tendo explosões, né, com dinamite para a construção dos parques. Então, nós estamos retornando a esses territórios essa semana para validar esses dados, para que, de fato, a gente possa organizar uma incidência no sentido de pensar um planejamento do território, apontando lugares onde não deveriam ser colocados parques eólicos, né, em função de todo esse levantamento. O que a gente sempre tem dito é assim, a efetividade do vento, ou seja, a melhor qualidade do vento, ela não pode se sobrepor à reprodução da vida dos animais e à reprodução da vida das pessoas, porque nós temos tecnologia hoje onde tu pode ter, com menos vento, você também pode gerar energia, né? A gente sempre gosta de dizer que na Alemanha, a Alemanha é um país que tem pouca incidência de sol, mas em função da tecnologia, ela é, se eu não me engano, a quinta maior produtora de energia a partir do sol, né, no mundo, mesmo que ela tenha pouca incidência de sol. Então, o que a gente está querendo discutir aqui no estado é isso, né? É que a gente tenha, de fato, um zoneamento ecológico-econômico, um planejamento territorial em que se privilegie não colocar parques eólicos em regiões que são
importantes para a reprodução da vida, né? Então, assim, eu não preciso nem citar nenhuma comunidade, professor Lemuel. Se as pessoas tiverem um tempo e quiserem parar em qualquer comunidade que seja vizinho a um parque eólico, elas vão ouvir quais são os impactos que essas famílias estão sofrendo ali, né? E eu queria, antes de finalizar, dizer assim que, em hipótese alguma, algumas pessoas, inclusive, acham que eu sou contrária à energia renovável, em hipótese alguma, né? Eu acho que o mundo precisa de energia e nós precisamos gerar energia e, obviamente, que a energia fóssil é complexa, né? E talvez a gente tenha que dar um basta. Mas o que eu tenho dito não necessariamente a energia renovável ela é melhor do que a fóssil, a depender do modelo que a gente utiliza para produzir ela. Então, o que nós estamos questionando é o modelo dessa energia. Então, veja, quando as torres estão perto das famílias, as famílias não têm dormido, elas não conseguem mais nem plantar, porque o efeito daquela luminosidade das pás atrapalha a plantação, atrapalha as aves. Então, o que a gente precisa é definir quais são as áreas em que menos a fauna e as pessoas são prejudicadas se esses parques forem colocados ali. Então, a gente precisa fazer essa discussão. Né? Mas, na verdade, em qualquer comunidade hoje que a gente chegue, as pessoas estão conseguindo sentir esses efeitos, né? As pessoas dizem assim, o barulho é de um avião que nunca aterriza, mas as pessoas não sabem que o maior problema não é o barulho que atrapalha que a gente ouve, o maior problema é o infrassom que a gente não ouve, né? E que já tem estudos hoje que demonstram, né, que o nosso cérebro não descansa, né? Com infrassom o tempo todo ali, isso pode trazer uma série de consequências para a nossa saúde, né, a médio e longo prazo. Então, assim, na verdade, o que a gente quer é ampliar esse debate. A gente acha que precisa, de fato, olhar para o nosso estado, olhar para o território, olhar para o Nordeste e definir quais são as áreas, independente da efetividade do vento, claro, a gente vai olhar para a efetividade do vento, mas a gente precisa, para além disso, olhar quais são aquelas áreas que são caras para a reprodução da vida. E nessas áreas a gente não colocar nenhum parque eólico e nenhum parque solar. Ok? Estamos concluindo a nossa entrevista, o nosso papo com a professora Moema, muito didático, esclarecedor. E para vocês que nos pediram um papo, uma conversa sobre as energias renováveis, está aí. Moema respondeu algumas questões que geraram a época do documentário, que não foi produzido por nossa equipe. Nós reproduzimos o documentário com a autorização de quem produziu. E a repercussão nos trouxe a essa conversa com Moema e faremos outras conversas com outros profissionais e até mesmo nos sugeriram conversar com representantes das empresas. Também faremos isso, ouviremos as empresas para que as pessoas tenham maior esclarecimento sobre as energias renováveis. Moema, eu passo para você fazer suas considerações finais. Queria agradecer muito essa oportunidade e dizer assim que o mais importante é que a comunidade tenta entender tudo que está proposto, né? Tenta entender o que está no contrato, converse com esse atravessador no sentido de entender também quais são os impactos negativos, porque a história que é contada é sempre muito bonita e depois, na realidade, não é isso que se configura. E se conhecendo, tendo toda a informação, a comunidade resolver que ela quer sediar um parque na sua terra, é um direito que ela tem e está tudo certo, né? Mas o importante é ela saber exatamente como é que funciona o processo, quais são os impactos que ficam, porque uma vez o parque é ali, a empresa não vai vir tirar o parque, né? Então, é muito importante a informação, a comunicação, o esclarecimento para a tomada de decisão. Tá bem? É isso. Muito obrigada. Obrigado, Moema. Obrigado a você que nos acompanha toda quarta-feira às 18 horas. O programa vai ao ar na quarta-feira, mas fica aí o horário que você quiser, estiver em casa, descansando, você pode
ligar, acionar o nosso canal História Atual e assistir às nossas entrevistas. Agradeço a todos e a todas, um forte abraço e até a próxima quarta-feira.